Vem, vamos celebrar o Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queremos ministrar a preciosa palavra de Deus. Abra comigo a palavra santa do Senhor em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 ao 20. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 ao 20. Amém? Chegue perto desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aliás, não chegue perto da pessoa, é costume, né? Outro dia, esse negócio de pandemia, olha o que aconteceu durante a semana. Eu falei assim, mas gente, tempo que a gente não canta quão bom e quão maravilhoso é, né? Aí eu falei, mas por que a gente não canta? Vou cantar hoje. Aí na hora que a gente estou cantando é que eu lembrei. Vai por causa do cumprimento, né? Aí os irmãos ficavam assim, fazendo assim um para o outro na hora do coisa. Então não é chegar perto, está aí no telão. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Vamos ler a preciosa palavra de Deus, que diz assim: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e recolhendo-se, passava a noite toda prostrada em terra. Os anciões da sua casa foram ter com ele, para o levar, para o levantar da terra. Mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falamos, mas não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que os seus servos falavam baixo, então entendeu que a criança estava morta. Perguntou aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e o adorou. Então foi para o seu palácio e ao seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Amém, meus irmãos? O verso 20 diz, então Davi se levantou da terra, depois dele ter se lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e o adorou. Então foi para o seu palácio, a seu pedido, serviram-lhe pão e ele comeu. Amém, meus irmãos? Podemos assentar em nome de Jesus. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Queridos, a palavra que lemos aqui, ela fala de um dos personagens mais famosos da Bíblia. E esse personagem é Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia Sagrada aqui está falando de um dos momentos mais dramáticos da vida de Davi. Um dos momentos mais tristes e difíceis da vida deste grande herói da Bíblia. A Bíblia está falando aqui de um momento em que Davi chorou, onde ele gemeu e sofreu terrivelmente. Mas para que a gente entenda um pouco mais, eu quero situar qual é este momento de Davi. Este momento que a Bíblia está dizendo, já era o tempo em que Davi era rei. Davi já havia sido ungido rei. Davi já havia sido levantado como rei. Ele estava ungido e preparado como rei. A Bíblia Sagrada diz que Davi, ele está ali ungido, preparado. E a Bíblia mostra que Davi já tinha ganhado muitas batalhas. Davi já tinha um grande reino, Israel havia crescido por causa das vitórias na guerra. E a Bíblia diz que no tempo das guerras, havia tempos que todas as nações entravam em guerra. E quando esses tempos chegavam, era normal que um rei, ele juntasse ao seu exército e ele ia junto com o exército para a guerra. Ele ia guerrear junto, ele não ficava para trás.
atrás enviando o exército e olhando de longe, mas ele ia junto para a guerra. Mas a Bíblia diz que neste tempo, Davi não vai para a guerra. Davi envia o exército de Israel para a guerra e ele fica no palácio. Diferente dos outros, Davi fica no palácio enquanto o exército está na guerra. A Bíblia mostra que Davi está no palácio à toa. Diga comigo, à toa. Porque na realidade o que Davi era para ele fazer era acompanhar como autoridade que ele era, como homem de guerra que ele era, acompanhar o exército. Mas Davi ficou para trás. Davi falou, não, vai que eu não vou. Davi envia o exército para a guerra, mas ele fica no palácio. Irmãos amados, sempre quando a gente fica à toa, a ociosidade, sem fazer nada, nós vamos inventar moda. Já viu aqueles pais, os pais que chamam a atenção ao filho quando está muito à toa, ele vai aprontar alguma coisa. É assim Davi. Davi está sozinho no palácio, à toa no palácio. E o que acontece, pessoal? Davi está ali andando pelo alpendre do palácio. E ele tem toda a vista do seu reino. Ele lá olha ao longe uma mulher muito bonita, formosa, tomando banho. A mulher está tomando banho, provavelmente num riacho, numa fonte, ao ar livre. Ele olha e ele vê aquela mulher linda. E então Davi, ele faz o que a gente chama hoje de abuso de autoridade. Davi, que era rei, ele dá uma ordem, vai lá e pega aquela mulher, traz aquela mulher para mim. Aquela mulher era casada. E Davi manda chamá-la. Davi se deita com aquela mulher. Estou sendo bem objetivo para a gente seguir adiante. Se deita com ela, aquela mulher engravida, aquela mulher se chamava Betseba. Ela era esposa de um soldado que estava no exército de Davi. O soldado estava na guerra, Davi engravidou a mulher dele. E a Bíblia diz que então Davi, ardilosamente Davi, ele então resolve chamar o seu marido, daquela mulher, para se deitar com ela. Qual era a intenção de Davi? Eu quero esconder o meu pecado. Davi pensava que se ele passasse uma ou outra noite com aquela mulher e posteriormente descobrissem a gravidez, certamente as pessoas diriam que a gravidez era a mais normal possível, que o marido esteve com ela. E ele então se safaria do seu pecado. Irmãos, isso não é novo, né? Olha, veja quantas pessoas estão armando esquemas para esconder o seu pecado. Estão vivendo uma vida dupla, uma vida que todos veem e batem palma, dizendo, puxa, você é um bom cristão, você é uma mulher, um homem de Deus, você é uma pessoa tão legal, tão correta, mas por trás, nas sombras, existe uma vida de erro, uma vida de pecado, e aquela pessoa vai fazendo as suas manobras para esconder o seu pecado. Quanta gente vive assim? Davi faz essa manobra, manda chamar o marido daquela mulher. Eu fico imaginando Urias chegando no palácio e dizendo, ô rei, o senhor quer me falar comigo? O que foi? O que o senhor quer comigo? Urias, quem sabe, né, ele disse, olha, eu quero que você tire um tempo de descanso, vá deitar com a sua esposa, vai passar uns dias com ela. Urias não entendeu aquilo. E Davi falou, olha, você está liberado para ficar em casa, descansar. Mas a Bíblia diz que Davi vai se deitar e no outro dia os funcionários do palácio dizem, Davi, Urias não foi para casa. O plano de Davi não funcionou porque Urias, ele era um homem que para mim, né, quando nós lemos a palavra a gente percebe que Urias era um homem de aliança, ele era leal, ele era um homem de caráter, ele era um homem reto. E a Bíblia diz que aquele homem não vai para casa, ele se deita na porta do palácio, ele passa a noite lá. E Davi manda chamá-lo, mas rapaz, por que você não foi para casa? Mas como, rei? Como é que eu iria para casa? Se o exército do Deus vivo está precisando de mim lá, e os meus amigos estão lá, eu não poderia estar folgando, né? Deitando na minha casa, se nós estamos num tempo de guerra. Particularmente eu acho a vida de Urias, a passagem de Urias na Bíblia é tão pequena, mas tão poderosa, por causa da sua atitude.
porque ele se lembrou dos amigos, se lembrou do exército, se lembrou da causa da sua nação. Falou: não é hora de eu estar com a minha esposa, eu não posso, eu não vou ficar bem em ficar lá. E então ele não foi para lá, mas deitou-se na porta do palácio. Eu vou dizer a você uma coisa, irmãos: nós precisamos de gente que tenha caráter e lealdade. Urias vai falar: pouco me importa que eles estão passando na guerra. O rei falou para mim descansar, eu vou curtir aqui. Não, irmão, mas ele, um homem de caráter, leal. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Davi viu que aquilo não funcionou, para esconder o seu pecado. Então ele faz um plano B. Qual é o outro plano, pastor? A Bíblia diz que ele então redige uma carta. Ele manda uma carta, prepara uma carta. E a carta dizia: olha, quando essa carta chegar, e ela chegando à sua mão, dizia ao comandante do exército, Davi está dizendo: olha, coloque Urias na hora mais forte da batalha, no período mais quente da guerra, coloque ele na frente de batalha. E quando o inimigo aproximar, que Urias, o exército recue, Urias esteja ali na frente de batalha. A ideia de Davi era que Urias morresse. E a Bíblia diz então que Davi, ele envia a carta, e uma coisa interessante, que a carta chega e exatamente o que queriam foi feito. Urias é abandonado ali na guerra, na frente de batalha, ele morre. E a Bíblia Sagrada diz que Davi então se vê agora: olha, o marido morreu. Ele então manda chamar a mulher Betseba e ela passa a morar no palácio. Irmãos, para Davi parece que a coisa está resolvida, parece que a coisa está tranquila. Betseba agora está no palácio. Muita gente está vivendo uma vida tranquila, mas, irmãos, a Bíblia não mudou. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. A Bíblia Sagrada diz que Davi está bem tranquilo, quando de repente, capítulo 12, versículo 1, diz que o profeta Natã, ele chega no palácio e diz: eu quero falar com o rei. E então levam o profeta até o rei. E a Bíblia diz que o profeta Natã, ao chegar no palácio, ele diz ao rei: olha, rei, eu queria te contar uma história. Então Davi disse: não, pode falar, profeta. E Davi respeita o profeta. Davi sabe quem é o profeta. Porque Davi, irmãos, ele é um homem de intimidade com Deus. Apesar da intimidade com Deus, olha a burrada que Davi está fazendo. Abuso de autoridade. Deitou-se com uma mulher que não era sua. De repente agora ele é cúmplice de um plano para matar alguém. Essa pessoa foi morta. E agora Davi está achando que está tudo bem. Mas chega o profeta Natã, capítulo 12, verso 1 de 2 Samuel, e diz: olha, rei, eu tenho uma história para te contar. E Davi diz: conte. E ele diz: rei, um homem muito rico, um homem que tinha muitas posses, esse homem vai receber os amigos em sua casa. Ele então vai dar um banquete para os seus amigos. Mas na hora de fazer o banquete para os seus amigos, para as suas pessoas que ele amava, o que ele fez? Ele tinha muita criação, ele tinha muitos animais, mas ele não pegou dos seus animais. Ele foi até o vizinho, que tinha um animal só, e ele pegou aquele animal e matou, para servir o banquete para os seus amigos. Então Davi, quando ouve a história, Davi fica furioso. A Bíblia diz que Davi se enfurece, Davi fica nervoso e chega a dizer: quem é esse homem? Porque esse homem precisa morrer. Então o profeta fiscou os olhos nele e disse: este homem, Davi, este homem é você. Davi, foi-te dado todas as mulheres do palácio. Todas as mulheres do palácio foram te dadas. Mas você, Davi, preferiu pegar a única mulher que Urias tinha. Irmão, sabe o que nós vemos aqui? É que às vezes a pessoa vai vivendo uma vida de pecado e acha que Deus está batendo palma sentado lá na glória. Acha que Deus vai deixar barato. Irmão amado, eu vou dizer a você uma coisa: pecado você pratica,
ele não dói. Até tem uma música antiga que diz que o pecado não dói. Se doesse, ninguém pecava. Irmão, você vai aprontando. Mas eu quero dizer que a fatura vai chegar. Já viu o cartão? O banco dobrou minha fatura, dobrou meu limite. Você ganha R$50. O banco te dá um cartão de 1.000. Aí você fica feliz. Pô, sou importante. Importante não, irmão. Está te dando a corda para você se enforcar mesmo. E aí ele vai gastando e fica feliz. Comprei isso, comprei aquilo. Mas daqui a pouco, ou 30, 40 dias depois, vai chegar a fatura. Pecado é a mesma coisa. Davi aprontou, matou, tramou, escondeu e achou que tudo ia ficar beleza. Mas agora Natan vai levar a fatura para ele, ó. Deus está cobrando aí, Davi. Irmãos, tem muita gente que gosta de uma palavra dizendo: você vai ser vitorioso, vencedor, Deus vai te prosperar, Deus vai te pôr por cabeça. Tudo isso é bíblico, é maravilhoso ouvir. Mas é importante ouvir uma palavra de que eu e você precisamos nos arrepender de muita coisa que temos feito. Tem muita gente que está vivendo a vida, olha, no adultério e está tudo bem. Eu não vou casar, eu vou só juntar os panos e está tudo bem. O namoro é transando 3x4 no namoro e está tudo bem. Em outras áreas, no trabalho, é roubando o patrão. Aí ele finge que me paga, eu finge que trabalho. Roubando o patrão. É fazendo gato na luz. É fazendo gato na net. É fazendo os esquemas aqui, os esquemas ali. E acha que a fatura nunca vai chegar, espiritualmente dizendo. Davi também agora está surpreso, porque o profeta diz que, olha, Davi, este homem é você. O verso 5 diz: então o furor, a ira de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem e disse: Natan, tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. A Bíblia diz que Natan disse para Davi: esse homem é você. E agora, Davi, saiba de uma coisa: a espada não vai se afastar da sua casa. A espada não vai se ausentar da sua família. A Bíblia diz, no verso 8, Natan dizendo: deite a casa do teu Senhor, deite a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais, Davi dizia. Porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Olha Deus cobrando. A Urias, o Eteu, você matou a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, verso 10, a espada jamais se afastará da sua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim, Davi, diz o Senhor: eu suscitarei da sua própria casa o mal sobre ti, e te tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com ela em plena luz do dia. Eu não vou falar de família, mas este texto é muito forte. Eu troquei de óculos, e esse óculos está me dando dor de cabeça. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, Davi está recebendo a fatura das coisas erradas. Davi, olha, sabe de uma coisa? Deus manda dizer para você, Davi, que Ele te deu tudo só. Rapaz, você estava lá no pasto cuidando de ovelha. Deus te chamou no meio dos seus irmãos, derramou óleo, o Espírito do Senhor veio sobre você. Você foi transformado num novo homem. Olha, Davi, Deus te deu a casa dele, Deus te deu as mulheres do palácio, Deus te deu Israel, Deus te deu Judá. E se você achar pouco, Deus te daria mais ainda. Mas sabe, Davi desprezou a palavra do Senhor e foi lá e matou Urias, usando a espada dos amonitas para matar Urias. E você tomou a mulher de Urias para ser sua mulher. Sabe o que ele vê aqui, irmão? É que a gente peca às escondidas do mundo,
mas de Deus nada a gente esconde. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas, diga nuas e patentes aos olhos do Senhor. Irmão, não escapa nada. Não escapa nada dos olhos de Deus. E aí Davi está agora ouvindo um veredito de Deus. Olha, eu vou suscitar o mal contra você no meio da sua família. Olha só. Eu acredito que nessas horas Davi já está derretido no chão e dizendo, tem misericórdia de mim. Porque você ouvir isso de um profeta como Natan. Natan era um profeta extraordinário. Tem gente que hoje não teme o profeta. Mas irmão, não mexe com o profeta não. Não mexe com o profeta não. Porque o que o profeta fala pode acontecer na sua vida. Eu vejo gente respeitando profetas nos dias de hoje. Não mexe com o profeta não. Ah, mas o profeta, deixa aquele homem para lá. Davi sabia o que era um profeta de Deus falar. E Davi já está derretido. E Deus falou, olha Davi, a espada não vai sair da sua casa. E sabe as mulheres que você tem? O teu próximo vai pegar as suas mulheres e vai deitar com elas na porta. À luz, né? Ao ar livre. E isso se cumpriu. Sabe quem se deitou com todas as mulheres de Davi? Absalão. O filho que Davi mais amava. Absalão. A Bíblia diz que Absalão era um homem lindo. É engraçado falar que homem é lindo, né? Amém, irmão? Amém, Jesus? Tem homem lindo. Tem ou não tem? Estou falando dos homens aí. Tem ou não tem, irmão? É uma trava, né, que tem, né? Mas a Bíblia diz que Absalão era formoso, lindo, cabelão, bonitaço. É aquele metrosexual, aquele cara bonito. Esse filho de Davi pegou todas as mulheres de Davi e se deitou diante do povo de Israel. Ele se deitou com todas aquelas mulheres. E se cumpriu a palavra do profeta. A Bíblia diz que quando o profeta vai embora, diga comigo, quando o profeta vai embora, Deus começa a cumprir a palavra. A Bíblia vai dizer aqui que assim que o profeta Natan saiu, Deus feriu a criança de morte. A criança que tinha nascido da relação de Davi com a mulher de Urias. A Bíblia diz que aquela criança fica doente. A Bíblia diz que assim que o profeta vai embora, olha, a Bíblia diz que a criança fica doente. E ela fica gravemente doente. Irmão, todo pecado tem consequência. Não queira achar que você vai aprontar, viver uma vida de desobediência a Deus e você vai ficar bem sucedido, não. Eu estou vendo aí muito crente que acharia essa palavra que eu estou pregando uma perda de tempo. Porque ele acha que com Deus funciona assim, eu posso armar meus esquemas que Deus vai assinar embaixo. E não vai não, irmão. A criança agora está ferida, doente. E alguém chega e diz, Davi, a criança está gravemente doente. Davi já sabia, é Deus agindo aí. O que Davi vai fazer, pastor? Davi então resolve orar a Deus. E aí eu começo a pregar. A Bíblia diz que Davi coloca no coração, eu vou apresentar isso a Deus. E a Bíblia diz que Davi resolve buscar o Senhor. O verso que lemos diz, buscou Davi a Deus pela criança. Davi começa a orar para que a criança não morresse. E a Bíblia diz, jejuou e recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. O que Davi fez, pastor? Davi, quando sabia que a criança estava doente, muito grave, Davi vai lá e ele tira a coroa de rei, ele tira as vestes de rei, ele veste pano de saco, ele passa a mão nas cinzas e se unge com a cinza, ele deita sobre a terra, ele põe o rosto na terra, ele se prostra, ele proíbe que a música seja tocada no palácio, ele proíbe que comida seja servida no palácio, e Davi se prostra. O que é se prostrar? É ajoelhar-se e colocar o rosto em terra.
A Bíblia diz que Davi ficou assim a noite toda. Diga, a noite toda. E o que Davi queria? Deus, que a criança não morra. Deus, por favor, essa criança não pode morrer. A Bíblia diz que Davi ficou assim. E as pessoas do palácio, pelo relato da Bíblia, parece que as pessoas amavam muito o rei Davi. Porque elas chegam lá, os anciões, os conselheiros, e falam: ô rei, levanta aí, vamos comer com a gente. Ô rei, você está prostrado aí, levanta-se dessa terra, rei. E a Bíblia diz que Davi não respondia a eles. A angústia tomou conta de Davi. Vai percebendo o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Davi está angustiado. Irmão, Davi está na angústia. Tentam levantá-lo, mas ele não. Davi fica assim, sabe por quanto tempo? Por 7 dias. 7 dias no jejum. 7 dias clamando. 7 dias chorando. 7 dias com o rosto em terra. 7 dias prostrado ali na cinza. Humilhando-se diante de Deus. Deus, Senhor, vai fazer. E a Bíblia diz algo interessante. Que passados 7 dias a criança, o que acontece com a criança? Ela morreu. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? É que tem coisas que nós vamos pedir a Deus e Deus não vai nos dar. Eu estou falando isso porque na Santa Ceia agora, nós vamos ter o projeto de vida. Quem se lembra do projeto de vida? Diga amém. Estão aqui dentro o seu projeto de vida do ano que está quase terminando. Está aqui todos os projetos de vida. Ficam 1 ano aqui. Todo dia no culto das 6 da manhã a gente põe a mão aqui, a gente tira, a gente ora pelo projeto de vida. Talvez você está pensando assim: Deus, eu fiz o projeto de vida até hoje, o Senhor não fez nada, o Senhor não abençoou. Aprenda que muitas vezes Deus vai dizer não para aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Sabe que tem gente que pensa que Deus só fala assim? Deus nem sempre fala assim. Sabe que tem gente que quando Deus diz não, ele se rebela. Pois eu vou dizer a você, meu irmão, se Deus estiver sendo Deus só para dizer sim para nós, Ele não é Deus. Porque o fato de Deus ser Deus significa que Ele é soberano. Soberano nos planos dEle para a nossa vida. Há 3 coisas que Deus pode nos responder. Quais são? Sim, diga comigo, sim. Não. Faz assim comigo. Espera. Você pode dizer aí comigo? Sim. Não. Espera. Das 3 coisas, a coisa mais difícil de ouvir Deus falar é Deus falar com você: não vai ser. Talvez você está fazendo um projeto de vida e Deus não abençoou. Não se rebele. Não pare de sonhar. Não pare de crer. Nós vamos ter o projeto de vida acontecendo agora na Santa Ceia. Será o ano das bênçãos de José. Tempo de glória, tempo de bênção vem por aí. Tempo de sonhos, tempos de fé, ambiente de fé, profético, acreditando. O meu Deus é um Deus que pode abençoar. Se prepare. Mas há coisas que nós vamos pedir e Deus vai dizer não. E por mais que a gente jejue, que é um clamor tão poderoso como esse, 7 dias de jejum na terra, na cinza, no pano de saco, se humilhando, e no final Deus diz não. A Bíblia diz que os homens ficaram com medo de falar com Davi: Davi, olha, a criança morreu. Porque eles pensavam assim: olha, se antes da criança morrer, ele já não queria nem papo de tão angustiado. Se a gente falar que a criança morreu, ele vai cometer um desatino. Ou seja, uma loucura. Ou seja, um suicídio. Então como é que a gente vai falar? E eles cochichavam um com o outro. Como é que a gente vai fazer com o rei? Porque a criança já está morta e ele não sabe. Até que Davi, sendo um tremendo guerreiro, ele percebe a conversa atravessada no meio daquelas pessoas. E ele olha para os seus anciões e fala: a criança morreu?
E eles dizem: morreu. Já pensou que dura notícia é essa? Ô Davi, ô rei, nós estamos até sem jeito de dizer para o senhor, mas a criança morreu. Irmão amado, nesse exato momento Davi toma uma atitude que é para nós um grande ensinamento hoje. Quando Davi ouve dizer que a criança está morta, verso 20, verso 19 diz: viu Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu que a criança era morta, e perguntou se a criança é morta, e eles responderam: é morta. Davi morreu, a criança morreu. Qual foi a reação de Davi? O verso 20, põe aí verso 20, vai dizer que Davi, ele toma algumas atitudes. Primeira coisa, a Bíblia diz: então se levantou Davi da terra. Davi se levanta da terra. Olha, pastor, se levantar da terra irmão, muitas pessoas, quando Deus diz não, quando um plano não dá certo, quando um sonho não é realizado, elas se prostram e nunca mais se levantam. Quando elas sonharam e não conseguiram, quando elas tentaram e não conseguiram, quando elas fizeram e aconteceram, mas as coisas não saíram do jeito que elas queriam, elas se frustram e ficam prostradas e não se levantam mais. Tem quanto crente frustrado que não vem na igreja. Tem quantas pessoas frustradas que desistiram de tantas coisas. Irmãos, primeira coisa que eu preciso aprender é que Deus diz não. E se Deus me disser não, olha, saiba, o não de Deus é melhor do que o sim dos homens. Segunda coisa, quando Deus me diz não, não é para mim ficar eternamente frustrado, angustiado, olha, dizendo: olha, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus me esqueceu. Não, irmãos. Davi nos ensina, foi dura a resposta, a criança morreu, mas Davi é prático, ele se levanta. A gente tem que se levantar, sabe por quê, irmão? Depois da chuva, a vida continua. Depois da tragédia, a vida continua. Depois da morte da pessoa que você amava, a vida continua. Depois da perda do melhor emprego que você já teve, a vida continua. Levanta-se. Tem gente que precisa se levantar para o seu ministério. Eu estou olhando aqui, a nossa igreja parou no tempo. Nossa igreja agora só vem assistir culto. Assiste o culto, vai embora. Eu não vejo gente cuidando de ninguém. Eu não vejo gente evangelizando ninguém. Eu não vejo gente discipulando ninguém. Porque agora, a moda agora é vir fazer o culto. Porque isso é mais fácil. Isso é mais fácil. Irmãos, Davi se levantou. E a nossa igreja precisa se levantar. A igreja precisa se levantar. Tem quanto crente que a pandemia, o vírus parou ele. Deus está mandando dizer para você: é hora de você se levantar. Porque o descanso do povo de Deus não é aqui, mas é lá. Se levante. Diga para o seu vizinho: se levante. Segunda coisa que Davi faz, a Bíblia diz que ele se lava. Irmão, às vezes a gente está parado no tempo, angustiado. A gente precisa se levantar e se lavar, se limpar daquele tempo de angústia. Se limpe. A Bíblia diz que Davi vai lá e toma um banho. Morreu a criança, mas eu preciso continuar. Ele se levanta e vai tomar um bom banho. Imagina Davi 7 dias sem banho. Imagina Davi prostrado, suado. Ele vai se levantando e ele vai tomar um bom banho. Sabe o que é esse negócio de se lavar? É mudar de vida. Mudar de vida. Tem gente que fica curtindo o luto eternamente, irmão. Por mais que a pessoa seja amada, irmão, nós precisamos prosseguir. Nós precisamos seguir adiante.
Para com isso. Eu conheço pessoas que não podem cantar alguns corinhos na igreja, é proibido, porque se cantar, a pessoa fica triste, porque, não pode cantar não, porque me lembra do fulano, ou da fulana, ou do meu amigo, ou do fulano, ou da ciclana, irmãos que morreu. Não, irmão, a vida continua. Estou terminando. A Bíblia diz que Davi se lavou. Se lavar agora é outra vida. Próxima coisa que a Bíblia diz que Davi faz, ele se ungiu. Eu quero te falar da unção. Quando a gente está prostrado, está caído, só uma coisa pode restaurar o homem: a unção de Deus. A unção despedaça o jugo. A unção é a capacitação do Senhor sobre a nossa vida, por ação do Espírito Santo. Davi, no Salmo 51, escrito nesta época, Davi escreve dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Torna-me dar a alegria da tua salvação. E não retires de mim o teu Espírito. A unção é que levanta a pessoa. A unção é que quebra todas as cadeias de angústia, de tristeza, e levanta a pessoa. Sabe, irmãos, tem crente apagado, o ministério dele é um zero, não faz nada para Deus, só faz as sobras que ele faz para Deus. Está faltando unção. Tem muita gente que pula de igreja em igreja caçando unção. Eu fico triste com muitos irmãos da igreja que vivem passeando nessas igrejas caçando unção, e caça unção aqui, e caça unção ali, e vai aqui atrás de unção. Irmão, a unção é derramada quando clamamos com um coração sincero, não importa onde você estiver. Estou quase chegando nos 40 anos de caminhada. Eu nunca saí correndo atrás de unção, de nada. Nunca. Eu nunca corri atrás de um profeta para falar comigo. Não é porque eu sou bonito, não, irmão. Não é porque eu sou bonzão, não. É porque se é Deus que vai falar, Ele vai vir e vai falar comigo. Eu nunca vi Davi correr atrás de um profeta. E olha, irmão, Samuel foi correr atrás do profeta e se deu mal. Irmão, unção a gente precisa preservar na nossa vida. Davi vai lá e se unge. A unção, ela quebra o jugo. O que é o jugo, irmão? O jugo é o peso do erro, do pecado que estava sobre Davi. Quando ele se unge, ele se ergue. A unção pode mudar a vida de alguém, porque a Bíblia diz que quando Davi é ungido na casa do pai dele, ele é transformado num novo homem. Irmão amado, é hora de se levantar e começar a sonhar de novo. É hora de buscar a unção de Deus sobre nossas vidas, amém? Se levante. A próxima coisa que Davi faz é que ele muda as suas vestes. Cada item desse seria um seminário, né? Mas ele muda as vestes. Quando a gente vai para a festa, a gente veste vestes de festa, sim ou não? Aquela festa bonita. Eu fico olhando quando tem casamento. Eu fico olhando, será que é aquela irmã que vai na igreja mesmo? É aquela lá? E vem lá, aquela irmãzona. Assim, gente do céu. Tô no mesmo canto mesmo? Só o pastor batendo com o mesmo terno de quarto domingo, mas aí olha as irmãs, tá tudo bonitona. Tá ou não tá, irmãs? Ó, fica 3 horas lá no como é que chama aquele negócio da chapinha, né? Do cabeleireiro. Sai aquela irmã lá, né? Bonitona. Aí você olha para aqueles irmãos, os irmãos que andam meio assim, né? Que o homem não liga muito para as roupas, né? Aí chega no dia da festa, né? Tá aqueles homens tudo bonitão, né? Eu vi o Deusdete, cadê o Deusdete? Eu vi o Deusdete lá no casamento. Eu falei assim, esse é o diácono lá da minha igreja, tá bonito, hein? Parecendo um galã, né? Que maravilha, todo mundo produzido. Existem vestes que a gente usa para ir passear. Quem gosta de fazer um bom piquenique aí, irmão? Hein? Quem gosta de passear? Você vai para o passeio de terno? Hã? Vestido longo? Vai ver de vestidão longo?
Vai? Não, né? Então tem uma veste para aquilo, tem ou não tem? Irmão, tem veste que ela reflete o seu momento que você está vivendo. Davi estava até aquele momento com a veste que representava a sua derrota, o seu fracasso, representava a sua perda. Mas quando Davi ouve a resposta, o que aconteceu? Davi vai lá e tira as vestes. Tem vestes que a gente usa para ir aonde? No velório. Aquela peça fica lá no canto, lá do guarda-roupa, né? Não, essa aqui eu uso para ir lá no velório. A gente já põe logo aquela roupa e vai. Aquela roupa representa para nós a perda. Representa para nós perdi. Aquela roupa traz aquele sentimento de perda, de tristeza. Davi estava vestido com a roupa que representava a tristeza. Tem quanta gente que espiritualmente está vestido assim. Ele quer adorar com alegria, mas ele está vestido com roupas que trazem angústia. Olha, ele está envolvido por coisas que trazem para ele perda. Olha, não deu certo. E eu vou até lembrar aqui, tem quantos líderes aqui de célula que se sentem frustrados. Frustrados. Eu fui líder de célula, eu fiz, eu aconteci, eu isso, eu aquilo, mas hoje está frustrado. Está precisando tirar essas vestes de perda. Porque a Bíblia diz que o Senhor troca as nossas vestes. Davi tira aquela roupa e veste as vestes de rei. Ele veste as vestes de rei, deve ter colocado a sua bela coroa. E ele vai para o palácio. Ele vai para onde? Perdão, antes de ir para o palácio, ele vai para o templo. E ele chega no templo e ele adora o Senhor. Depois de uma perda, depois de algo que você pediu e a coisa não aconteceu, depois do projeto de vida que não aconteceu, e eu quero dizer que o projeto de vida 2021 ainda pode acontecer, porque eu creio que 1 segundo é suficiente para Deus fazer o que Ele quer fazer. Quem crê que Deus pode fazer? Mas eu vou dizer a você, se não fluir, é hora de tirar as vestes que nos lembram angústia e perda, e vestir as vestes reais de servo vitorioso do Senhor. Davi vai adorar a Deus. Adore ao Senhor. Tem gente que está magoado e brigado com Deus, porque Deus não fez, porque Deus não agiu do jeito que Ele queria. Davi passa por tudo isso e ele vai para o templo adorar o Senhor. Tem aquela canção, né? É adorar, não responde. É adorar quando a dor me... Vocês não conhecem? Adorar a Deus acima de tudo. E a do luto... É porque a minha cabeça não funciona para isso aí. Mas eu vou dizer a você, adore a Deus. O que Davi foi fazer, irmãos? Erga as duas mãos. Diga comigo, adorar a Deus. Irmão, adorar a Deus quando o bolso está cheio é fácil? É fácil. Adorar a Deus quando a casa está assim de amigos, gente boa, é fácil ou não é? Adorar a Deus quando você vai fazer a melhor viagem da sua vida, é bom ou não é? É fácil ou não é? Você já põe lá no rádio aquela musicona abençoada e você já sai louvando, oh, maravilha, né, irmão? E já vai dirigindo e falando em línguas. É muito bom, sim ou não, irmão? É bom adorar a Deus quando a loja está cheia, os empresários aí. Quando está assim de cliente. Mas, irmão, adorar a Deus quando Deus diz não para você. E aí, vai rolar? Adora a Deus no tempo de perda? Às vezes, Deus vai dizer não para saber a nossa reação. A gente precisa adorar a Deus, independente da situação. Irmão, e às vezes você vai adorar a Deus com a lágrima caindo, mas adore a Deus. Adore o Senhor. Davi, curtindo o luto, quem sabe preparando o velório da criança, mas está lá no templo adorando ao Senhor. Adore ao Senhor. E por fim, Davi
nos ensina que a vida tem que continuar. Ele sai do templo e ele vai para o palácio. Ele chega no palácio, senta no trono, chama os seus servos e fala: me sirva pão. Sabe o que significa isso? A vida continua. Sabendo que muitas vezes Deus vai dizer não. E nós precisamos reagir da melhor maneira possível, nos levantando e não ficando refém daquilo que não deu certo. A gente precisa se levantar. A gente sonhou uma vez, sonhe de novo. A gente pediu, peça de novo. A gente tentou, tente de novo. Não pare não. Enquanto o ministério de louvor vem, eu quero dizer para você, meu irmão, está na hora da gente se levantar em fé. Está na hora da gente se levantar como igreja. As nossas células estão paradas, olha aqui. A nossa igreja está voltando a ser uma igreja só de pedir bênção. Tem problema em pedir bênção, pastor? Não. Nós fizemos aqui a campanha dos provocadores de milagre, não tem problema nenhum. Mas igreja não é só para pedir bênção, é principalmente para gerar vidas para Deus. Você sabe qual a maior alegria de uma igreja? A maior alegria da igreja não é quando ela faz aniversário, é quando ela ganha almas e cuida delas. Irmão, quando você constrói a casa, e a casa está bonita, a gente fica feliz, faz até aquela... Hoje tem um negócio que eles fazem, chá de casa nova. Não tem esse chá aí, irmãs? Eles inventam cada um, tem chá de casa nova. Porque todo mundo fica feliz. Mas não tem uma alegria maior do que quando nasce uma criança na casa. Tem, irmãos? Tem não. Oh, nasceu o herdeiro, olha, nasceu. Olha, nasceu. Fica aquela festa. Vem todo mundo ver, vem todo mundo dar um beliscão na bochecha do neném. Vem todo mundo pegar um pouquinho. Olha, parece com o pai. Olha, a cabeça é da mãe, mas o nariz é da mãe, é do pai. E fica aquela festa. Coitado do menino, né? Mas fica aquela festa. A maior alegria de uma igreja é quando ela ganha almas. Nossa igreja precisa ganhar alma. E não é só ganhar não, porque para ganhar até que nós não temos problema não. Nós temos problema é para cuidar. Estou falando isso porque eu noto a igreja frustrada. A igreja pensa que nós estava até bom antes da pandemia. Nós ficamos 2 anos ganhando alma, uns 3 anos fazendo células. Nós estávamos gerando vidas. Mas não deu certo. Irmão amado, se fosse fácil todo mundo faria. Se fosse fácil todo mundo faria. Eu vou dizer a você, meu irmão, está na hora da gente se levantar da terra, se lavar, unção de Deus, trocar as vestes, adorar a Deus e ir em frente. Ir em frente. Deus conta conosco. Vamos nos colocar de pé.